Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Nós vamos agora para a aula número 59 do 8º ano. E o assunto é fim da escravidão. Faremos uma introdução acerca desse assunto. Para o desenvolvimento dele, temos alguns objetivos. Expor a influência inglesa no fim da escravidão no Brasil, identificar o interesse da coroa inglesa e também da burguesia no fim da escravidão brasileira, definir o que determinou a Lei Bill Aberdeen e o que significou para os brasileiros e ingleses, mencionar acerca da Lei Eusébio de Queiroz e ainda reconhecer as consequências do fim do tráfico negreiro para o Brasil. Antes de mais nada, lembrem-se, materiais para a aula de hoje. Seu livro didático necessário para a busca de maiores informações, caderno de história para as anotações das principais informações, mas também a realização da atividade ao final desta aula, assim como lápis, caneta e borracha. Vamos prosseguir? Para entender todo o processo que desencadeou o fim, a abolição da escravidão no Brasil, é necessário identificar as etapas que levaram ao fim, primeiro do tráfico de escravos, a começar pelas ações do governo da Inglaterra, para depois entender de que maneira isso interferiu na história do Brasil. No início do século XIX, a Inglaterra aboliu o tráfico negreiro nas suas colônias e ainda iniciou uma política agressiva com o propósito de abolir o tráfico negreiro transatlântico, tá? Então esse era o objetivo, porque nós vamos entender a partir do momento que compreendemos de que maneira o fim do tráfico negreiro, o fim da escravidão, ajudava financeiramente a Inglaterra. As razões para a mudança na política inglesa em relação ao tráfico e ao escravismo têm gerado muitas discussões entre os historiadores. Mas a gente vai entender quais serão essas discussões, quais são essas discussões. Primeiro, a explicação mais conhecida, defendida por boa parte dos historiadores, é que a Inglaterra tinha interesses econômicos, tanto por parte da coroa quanto da burguesia. Vamos entender o que cada uma tinha de interesse. A coroa, quando se acabava, colocava-se fim ao tráfico negreiro, o que acontecia? Ela criava condições para que esses colonos investissem os recursos na aquisição de produtos industrializados ingleses. É aquela história. Trocar a mão de obra escrava, que ele ganha alimento, roupa e abrigo, para uma mão de obra assalariada, que ele vai receber um salário e vai poder comprar mercadorias, nesse sentido é muito melhor. Então essa é uma das explicações mais reconhecidas e defendidas pelos historiadores por parte da coroa. Agora vamos entender da parte da burguesia. Com o fim do tráfico nas Antilhas inglesas, os proprietários eles foram obrigados a empregar trabalhadores assalariados nos engenhos açucareiros. Em decorrência disso, o açúcar das Antilhas passou a ser mais caro que o brasileiro, o qual continuava sendo produzido por escravos. Acabando com a escravidão no Brasil, o Brasil teria que empregar pessoas pagando um salário. Consequentemente, o valor do açúcar iria aumentar. Então, teria, digamos assim, uma concorrência de certa forma mais justa, no intuito deles. Mas ainda existe uma outra visão de outros historiadores que fizeram estudos mais recentes. Eles mostram que a mudança na política inglesa em relação à questão da escravidão tinham razões mais humanitárias e também políticas. A campanha abolicionista inglesa, então, seria um resultado de um movimento muito forte na Inglaterra, realizado por meio de petições públicas, anti-escravistas, artigos da imprensa e ainda pressões sobre o parlamento.
No ano de 1831, foi aprovada uma medida que validava um tratado entre o Brasil e a Inglaterra pelo fim do tráfico negreiro. Porém, todavia, entretanto, traficantes e proprietários ignoraram essa lei e o tráfico de escravos para o Brasil permaneceu num ritmo cada vez mais acelerado, mais crescente. Inclusive, havia colaboração de autoridades brasileiras que, de certa forma, ganhavam com esse tráfico. A partir do ano de 1845, as relações entre o Brasil e a Inglaterra se deterioraram. Por quê? Porque o parlamento inglês aprovou o Bill Aberdeen, que autorizava a marinha inglesa a apreender os navios negreiros e levar os responsáveis aos tribunais ingleses. Ou seja, tá vindo um navio lá da África para o Brasil, navio negreiro ou tumbeiro também chamado, cheio de escravos. Se a marinha inglesa aprendesse, ela devolvia esses africanos para o seu local de origem e levava os responsáveis por esse carregamento para a Inglaterra para serem julgados lá por tribunais ingleses, para que eles fossem punidos pelos tribunais da Inglaterra. Então, para vocês entenderem o que representou essa lei. Para os brasileiros, então, poucos brasileiros tiveram reações violentas, pois consideravam essa medida da Inglaterra como uma violação da soberania nacional. Já os ingleses ignoraram essas reações dos brasileiros e ainda reforçaram a fiscalização. Acredita-se, ou por meio de estudos, entre os anos de 1849 e 1851, só 2 anos, cerca de 90 navios negreiros foram apreendidos pela Inglaterra, para vocês terem uma noção. A Lei Eusébio de Queiroz, tá? Ela foi aprovada no ano de 1850 e proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Até, deixa eu chamar a atenção de vocês, existem alguns documentos que colocam Queiroz com Z no final, outros com S, outros têm acento. Então, a princípio, está assim essa nomenclatura. Devido à proibição desse tráfico internacional, tanto os cafeicultores quanto outros fazendeiros, o que eles tiveram que recorrer? Ao tráfico interno ou interprovincial. Como é que aconteceu isso? As lavouras, que já estavam empobrecidas porque não estavam produzindo tanto e vendendo tanto a cana-de-açúcar lá do Nordeste, e ainda o extremo sul do Brasil, ampliaram a venda de escravos para trabalhar nas lavouras do Centro-Sul, que se transformou na principal região escravista do Brasil. Aqui no Sul tem muito a questão dos imigrantes vindo para cá para trabalhar, uma substituição de mão de obra, embora por meio de documentos a gente percebe que muitos imigrantes eram donos de escravos na região. E a questão no Nordeste era uma forma de aliviar um pouquinho essa questão dos custos, já que o açúcar não está me trazendo lucros, me rendendo frutos, vou vender os escravos, já que eles não estão trabalhando mais. Isso em virtude do quê? Da Lei Eusébio de Queiroz. Por que essa lei foi decretada? Em virtude da pressão, principalmente da Inglaterra, porque a gente viu motivos tanto por parte da coroa quanto por parte da burguesia, mas também por questões humanitárias e políticas da região. No ano até 1870, o tráfico interno continuou muito significativo, quando começou a entrar em declínio, constituindo assim a última tentativa de comercialização de escravos entre as províncias. Proibido o tráfico, os capitais antes aplicados na compra de escravos, eles foram utilizados para outras atividades. Assim, houve um incremento das indústrias, das ferrovias, dos telégrafos e até da navegação aqui do Brasil.
Na próxima aula, faremos um apanhado de outras leis que levaram, de fato, ao fim da escravidão no Brasil. Agora, vocês devem fazer atividade referente a esse assunto, com o propósito de revisitar todas as informações desta aula e também fixar algumas informações que, com certeza, os ajudará a compreender próximos assuntos, próximas aulas. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!